Olá, cara aluno, olá, cara aluna, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner do Exatos Agora Vai, e a gente vai passar por um processo de aprendizagem de matemática básica, um assunto importantíssimo aí para você trabalhar nas suas férias e, claro, para você que está se preparando para um concurso público, importantíssimo esse assunto. Então, pega a caneta, pega um papel e anote essa aula que vai ser importantíssima para você. Aula de hoje, regra de três simples. Tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia da regra de três e tentar entender um pouquinho do que ela fala. E é importante que você entenda todo o contexto, o conceito que envolve uma regra de três. Por exemplo, a regra de três simples, dita, né, simples ou composta, é a proporção entre duas ou mais grandezas. Não, professor, não estou conseguindo ler, queria anotar. Pera aí, vamos arrumar aqui, pronto. A regra de três simples e composta é a proporção entre duas ou mais grandezas que podem ser velocidades, tempos, áreas, distâncias, comprimentos, entre outras. E a gente vai estar sempre comparando duas grandezas dessa. É o método para determinar o valor de uma incógnita quando são apresentadas duas ou mais razões, sejam elas diretamente ou inversamente proporcionais. E a gente vai analisar um pouco dessas relações de diretamente e inversamente proporcionais. Por isso eu te convido, a partir de agora, a anotar comigo alguns assuntos, alguns conceitos que a gente vai trabalhar com você. Que isso vai ser a chave do nosso estudo. Isso vai fazer com que a gente consiga compreender como que essas grandezas se relacionam. Pessoal, quando eu falo de duas grandezas que são diretamente proporcionais, deixa eu anotar aqui para você, diretamente, a gente vai pensar no seguinte, tá? Então, ó, grandezas diretas, tá? O que são grandezas diretas dentro de estudo de proporção de elementos, né? Grandezas de razão e proporção. Gente, quando a gente estuda esse tipo de sistema, a gente vai trabalhar com o seguinte, se liga aí. Vamos supor que eu tenha, né, 6 ovos. E com 6 ovos, gente, eu consigo fazer 2 bolos. Então, eu estou falando para você que eu tenho duas grandezas, as quantidades de ovos para a preparação de bolos. 6 ovos, eu consigo fazer 2 bolos. Aí eu fui até um determinado lugar e uma pessoa foi lá e falou assim, eu quero encomendar de você 5 bolos. Aí eu falo, ok, então eu vou ter que ir ao mercado buscar mais ovos. E quantos ovos eu preciso para fazer esses 5 bolos? E aí eu quero que você entenda comigo o seguinte, se você entender isso, pronto, você já sabe que é uma relação direta. Eu quero que você entenda que para eu aumentar a quantidade de bolos, ou seja, quando a gente aumenta a quantidade de bolos que a gente quer produzir, imediatamente a gente vai aumentar a quantidade de ovos, certo? Ou seja, quando uma grandeza cresce, a outra cresce junto. Isso é uma relação que a gente chama de relação de proporção direta. Ou seja, pessoal, quando eu estou falando para você da proporção direta, eu estou falando basicamente em si de que quando uma aumenta, a outra aumenta. Logo, quando uma delas diminuir, a outra também vai diminuir. Elas têm a mesma transição de elementos. E a partir disso, a gente consegue resolver esse sistema com tranquilidade. Toda vez que você observar que a proporção entre duas grandezas é direta, você vai fazer uma regra de 3, ou seja, você vai fazer o produto cruzado dentro desse sistema para descobrir o valor da incógnita. Como assim, professor? Você vai fazer assim, ó, 2 vezes x, 2 vezes x é igual a 6 vezes 5. Então, 2 vezes x é 6 vezes 5. Isso vai ficar 2x, 6 vezes 5 é 30, x é igual a 30 dividido por 2, certo? E aí a gente vai ter a percepção que a gente vai precisar de 15 ovos, ok? Isso é uma relação, gente, de proporção direta entre duas grandezas. Então, pegou aí o conceito? Pegou o contexto? Então, ó, tira um print da sua tela aí agora, publica e fala assim, estou aprendendo regra de 3 com Exatas Agora Vai. Hashtag Exatas Agora Vai. Marca a gente pra gente saber que você está aprendendo com a gente, beleza? E vamos em frente, pessoal. Vamos para inversa. Agora, olha lá. Eu vou te mostrar uma ideia de como que funciona a inversa. E a partir disso, a gente vai resolver uma série de exercícios, tá? Então, a gente já viu a proporção direta. Vamos fazer agora a proporção inversa.
Galera, como que funciona a proporção inversa? Então agora eu tenho um outro exemplo para você para a gente poder trabalhar, certo? Eu tenho assim, ó, 5 pintores, eles conseguem pintar 3 casas ao mês. 5 pintores conseguem pintar 3 casas ao mês, ok? Eu fui lá e contratei mais pintores e passei para 8 pintores. Gente, com 8 pintores, certo? Beleza? Quantas casas eu consigo pintar no mês? Se eu for verificar, eu aumentar o número de pintores, ok? Eu vou aumentar aí o número de casas. Eu vou trocar um pouquinho essa ideia aqui. Por quê? Eu não quero relacionar isso, porque senão vai ficar direto. Eu vou pensar em tempo, então. Então, quando eu relacionar a ideia de tempo, por exemplo, isso já vai dar pra gente uma ideia de inversa. Por exemplo, 5 pintores pintam uma casa em 6 dias. Ah, agora ficou melhor, ó. 6 dias. Agora, 8 pintores vão pintar essas mesmas casas em quantos dias? X. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: quando eu aumentei o número de pintores, não o número de casas, o número de pintores, o que vai acontecer, gente? Eu vou pintar elas em mais ou menos dias? Menos dias, né? Então percebe que eu aumento o número de pintores, aumenta o número de pintores, e imediatamente vai diminui o número de dias, né? Mais trabalhadores, mais profissionais, vai diminuir, né, a quantidade de tempo que você precisa para executar uma tarefa. Quando isso acontecer, gente, antes de fazer o produto, você vai fazer isso aqui, ó, 5, 8, que é o que está aqui, e do outro lado eu vou inverter, x e 6. Não estava 6 e x? Vou colocar x e 6. E aí sim, eu vou fazer o produto cruzado desses elementos, tá? Então, percebi que a grandeza é inversa, eu vou fazer o produto cruzado dos elementos. 8x é 5 vezes 6, que é 30. X seria, então, 30 dividido por 8, tá? Treina a divisão, tá, gente? Não deixa, ai, professor, tá muito difícil dividir, eu não vou dividir. Para com isso, tá? 30 dividido por 8, eu vou ter que dividir o 30 inteiro, vai dar 3. 3 vezes 8 dá 24, tira 24, sobra 6. 6 não dá, põe vírgula, 0. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dá 7. Sobra 4. 4 não dá, põe 0. 40 dividido por 8 dá 5. 5 menos 40 dá 0. Acabou. Então vai dar 3,75 horas o tempo. Beleza? Então a gente viu aqui, pessoal, um exemplo tanto de grandeza direta quanto de grandeza inversa, tá? Então na grandeza direta, os dois crescem juntos. Já na grandeza inversa, quando um aumenta, o outro acaba diminuindo. Então é essa noção que eu quero que você tenha para conseguir trabalhar exercícios, problemas que envolvam aí as relações chamadas de regra de 3, principalmente as regras de 3 simples, ok? Vamos tentar fazer agora com você alguns exercícios que remontam, que falam um pouquinho sobre essa regra de 3. E vamos ver como que a gente consegue se sair na resolução destes exercícios, beleza? Então vamos lá. Exercício de número 1 na tela para você. Ele diz o seguinte: para encher um tanque de 10.000 litros, leva-se 4 horas. Para abastecer tal tanque com apenas 2.500 litros, qual o tempo? Então, pessoal, eu vou encher o tanque, ok? Com volumes diferentes. Então, de um lado, eu vou colocar o volume desses tanques, certo? Então, desse lado, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero encher o tanque com 10.000 litros. E, para isso, eu preciso de 4 horas. Para eu encher com menos 2.500 litros, quantas horas eu preciso? X. Então, perceba comigo o seguinte, pessoal. Quando eu quero encher ele com menor quantidade, ou seja, eu diminuir a quantidade que eu vou encher, eu vou diminuir imediatamente o tempo. É diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, faz o produto cruzado desses elementos. Vai ficar 10.000 x é igual a 2.500 vezes 4. 10.000 x
2.500 vezes 4 dá 10.000, gente. E aí, se dá 10.000, a sua resposta é que x seria, então, 10.000 dividido por 10.000. E 10.000 dividido por 10.000 dá 1. Então, a sua resposta é 1 hora, certo? Então, a gente consegue resolver aí tranquilamente esse exercício. Um exercício bem de boa aí para você fazer em relação à regra de 3. A ideia, pessoal, reconheça se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Segundo exercício. Uma máquina varredeira limpa uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas de trabalho. Nas mesmas condições, em quanto tempo limpará uma área de 11.900 metros quadrados? Então, a gente vai separar cada uma das grandezas. A gente tem a área, 5.100 metros quadrados da primeira, que é feita em 3 horas. Metros quadrados. E eu vou colocar a mesma unidade aqui, ó, 11.900 metros quadrados, tá? Porque tem muita gente que confunde onde colocar essas grandezas. Vou colocar sempre no mesmo, um embaixo da outra, as que são iguais. Área, área. Horas, horas. Ok? Gente, se eu levo 3 horas para limpar 5.100 metros quadrados, para limpar 11.900, que é uma área maior, eu vou levar mais tempo. As duas crescem juntas. Tem uma grandeza diretamente proporcional. A gente vai fazer o produto cruzado desses elementos. Multiplica aqui, vai ficar 5.100x é igual a 11.900 vezes 3. Uma dica muito importante, corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui. Vai ficar 51x é igual a 119 vezes 3. Ok? 9 vezes 3 dá 27. Põe 7, vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2 dá 5. E aqui dá 3. Então, 357 é igual a 51x. 357 dividido por 51 é igual ao nosso inigualável x. Ok? E isso, gente, vai dar x igual a 7 horas. Beleza? Estou fazendo um pouco rápido as contas para a gente conseguir aí não deixar o vídeo muito longo, mas depois tenta fazer essas continhas com mais tranquilidade, com mais, né, respiro aí que você consegue entender todo o contexto dessas equações. Beleza? Exercício de número 3, olha lá. E a partir de agora, eu vou falar para você fazer o seguinte, pausa o vídeo, ok? Pausa esse vídeo, tenta você resolver primeiro, depois você volta a assistir o vídeo. E aí você vai trabalhar assim em cada um dos exercícios daqui para frente. Assim, você vai dar a oportunidade a você mesmo de tentar entender e aprender com os exercícios. Vamos lá? Para atender todas as ligações feitas a uma empresa, 3 telefonistas atendem em média 125 ligações diárias, cada uma delas. Aumentando-se para 5 o número de telefonistas, quantas ligações atenderá diariamente cada uma delas em média? Então, percebe o seguinte, com 3 atendentes, cada uma delas precisa atender 125 ligações. Só que se eu colocar mais atendentes, não significa que vai ligar mais gente. A quantidade de ligação permanece a mesma. Ou seja, cada uma delas vai atender menos ligações. Nesse caso, eu aumentei o número de atendentes, eu vou diminuir o número de ligações de cada uma. Isso é uma regra de 3, então, que a gente chama de inversa. O que a gente faz? Mantém a proporção do primeiro e inverte o segundo. Fez isso? Tá dentro. Faz o produto cruzado agora. Isso que a gente chama de inversa, você vai inverter o segundo elemento. 5x é igual a 125 vezes 3. 5x é igual a 375. Logo, pessoal, x é 375 dividido por 5. Gente, 375 dividido por 5 vai dar 75 ligações em média para cada uma. Beleza? Gente, isso é um estudo de matemática básica para você. Então, eu espero que você entenda todo esse sistema que a gente está desenvolvendo e está te ajudando aí, né? A mandar super bem, a entender como funciona esse contexto para que vocês consigam resolver e fazer cada qual desses exercícios, tá? Próximo, gente, vamos lá? Vamos para o próximo exercício.
Em 15 minutos, eu consigo descascar 2 kg de batatas. Em 1 hora, conseguirei descascar quanto? Eu vou manter a quantidade que eu estou descascando de batatas, logo eu vou descascar muito mais batatas. 15 minutos, eu consigo descascar 2 kg de batata. Pessoal, 1 hora são 60 minutos. E por que você passou para 60 minutos, professor? Porque tem que ter a mesma grandeza, a mesma unidade. Quantos quilos de batata eu vou descascar, gente? X. Se eu aumentar o tempo de descascar a batata, eu vou descascar cada vez mais batatas. 15 x é 60 vezes 2. 15 x é igual a 120. Logo, pessoal, x é 120 dividido por 15, certo? E se eu fizer 120 dividido por 15, isso vai dar 8. Ou seja, em 1 hora, eu consigo descascar 8 kg de batatas. Ok? Tranquilo? Fácil, 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 hein? Vamos para o próximo? Próximo exercício na tela para vocês. Com a velocidade de 75 km por hora, o ônibus faz um trajeto em 40 minutos. Devido a um congestionamento, esse ônibus fez o percurso de volta em 50 minutos. Qual foi a velocidade média? Gente, com 75 km por hora, estava rápido, hein? Ele levou apenas 40 minutos para fazer o trajeto. Agora, pessoal, com 50 minutos, ou seja, ele ficou mais lento, né? Aumentar o tempo vai dizer que você vai diminuir a sua velocidade. Então, aqui aumenta, aqui diminui. Então, se um aumenta e o outro diminui, a gente copia o primeiro, inverte o segundo. E aí, produto cruzado. Ah, já tô pegando o jeito, Wagner. Agora tá ficando suave para mim, hein? Isso aí, cara. É treino. Matemática é treino. Ó, corta 0, corta 0. 5x é 75 vezes 4. Já vamos fazer essa conta? 75 vezes 4 dá 300. Então, nosso x, ele é 300 dividido por 5. Isso vai dar 60. X é igual a 60 km por hora. Beleza? Essa é a velocidade na volta, a velocidade média que ele faz nessa volta desse percurso. Tranquilo? Então, gente, nós resolvemos aí 5 exercícios para vocês, para você mandar super bem aí nos seus estudos, certo? Espero que você tenha curtido, você tenha aprendido, você tenha entendido como resolver regra de 3 simples. Tem muito mais para a gente trabalhar, muito mais para você aprender. Eu vou te mandar aí também mais 5 exercícios, eu vou mandar essas 5 resoluções, mais 5 exercícios para você treinar, para você dizer para você mesmo o quanto você é capaz, beleza? Enquanto isso, eu vou ficando por aqui, galera. Se você curtiu o nosso vídeo, tira print, compartilha com seus amigos. Não deixa de compartilhar, você ajuda muita gente aí a crescer e a atingir mais pessoas, a levar conhecimento a muito mais pessoas, beleza? Guardo você no próximo vídeo, galera. Valeu, um abraço, tchau, tchau.